Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal das Duas Recrutadoras. Eu sou a Nick, para quem não me conhece, a gente já fez um vídeo explicando um pouquinho de quem sou eu, quem é a Má, o que a gente faz aqui no Duas Recrutadoras, mas se você é novo no canal, volta lá no nosso primeiro vídeo e vai entender um pouquinho do que a gente fala por aqui. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já se identificou com o título dele, né? Como facilitar a sua vida no recrutamento. Gente, a vida da pessoa recrutadora é tudo menos fácil. É muito desafiadora, a gente lida com diversos temas o tempo inteiro, é alta demanda, é alta pressão, então tudo que a gente puder fazer para tornar esse dia a dia mais leve, mais fácil, mais fluido e mais ágil, a gente vai estar fazendo. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar algumas estratégias que você pode adotar para tornar o seu dia a dia um pouco mais leve, um pouco mais prático. É sobre isso, gente, o vídeo é sobre praticidade. Então, bora lá. O primeiro ponto é que a gente lida com muitas atividades no nosso dia a dia. Não é à toa que a gente já virou até as vilãs da história de não responder candidatos, de não dar retorno, enfim, tudo isso que gera inclusive papo para um outro vídeo. A primeira dica de ouro é: não crie problemas para o seu eu do futuro. Tenta finalizar as atividades à medida que elas vão caminhando. Ficou muito subjetivo, né? Espera que eu vou dar alguns exemplos para você entender o que eu estou falando. Você divulgou sua vaga hoje. Para que você vai deixar 40 dias ela divulgada, acumulando diversos candidatos que você não vai dar conta de olhar? Você sabe que você não vai dar conta de olhar. Eu sei porque eu sou recrutadora, gente, e assim, a gente tem um limite de carga operacional que a gente consegue. E triagem é uma coisa que exige muito tempo. Então, o quanto menos você deixar atividades acumularem, melhor. Então, em vez de você deixar 40 dias, por que você não estipula um tempo mínimo de divulgação da vaga? Claro que para estipular esse SLA de divulgação vai depender muito do perfil que você está trabalhando, você conhece um pouco melhor da sua pipeline, então é importante que você entenda qual que é o tempo saudável para sua vaga ficar divulgada. Geralmente aqui um SLA de mercado é entre 7 e 15 dias para uma vaga ficar divulgada. Mas, como eu disse, isso vai depender muito do seu contexto, da sua empresa, do perfil que você está trabalhando. Um outro exemplo é o feedback de entrevista. Você entrevistou um candidato hoje, você já viu que ele não tem algum dos requisitos, ou comportamental ou técnico. Você vai deixar para dar feedback para ele daqui a uma semana, você vai acumular uma atividade para sua eu do futuro. Então faz um favor para sua eu do futuro e já programa um feedback na hora. Você já sabe que esse candidato não vai dar certo. Por que você vai ficar cozinhando esse feedback uma semana? Ai, Nicole, mas eu quero enviar daqui a 2 dias, eu não quero que o candidato receba logo em seguida. Bom, agenda um e-mail, mas não deixa para fazer isso depois. Aproveita que tá fresquinho, é muito mais fácil de você dar um feedback assim que você entrevistou, porque você lembra o detalhe, o motivo. Às vezes você deixa para fazer isso uma semana depois e nem você lembra mais o que você tinha avaliado do candidato. Eu sei que você faz isso, porque eu já fiz isso também. Então confie em mim e agenda esse feedback e ajuda a sua eu do futuro. Isso é uma boa prática, gente. Depois que eu comecei a fazer isso, minha vida facilitou muito. E eu nem vou falar o quanto a experiência da pessoa candidata fica muito melhor quando você dá um feedback condizente com o papo. A chance de você fazer isso melhor quando está mais fresquinho é muito maior. Então, facilite a sua eu do futuro e o seu candidato. Isso também serve para retorno positivo, tá? Se você viu que a pessoa candidata é ideal para sua vaga, já agenda a próxima etapa, você economiza tempo, porque você não vai precisar ficar esperando o candidato te responder do horário, bater a agenda. Já sai dali com a agenda prontinha e facilita demais a sua vida. A próxima coisa que você pode fazer para facilitar a sua vida é padronizar a sua comunicação. Você deve mandar 500 vezes a mesma mensagem todo dia, não é? E às vezes mensagens simples, né, como um agendamento de entrevista, ou uma mensagem perguntando se o candidato tem interesse no WhatsApp, enfim, coisas do tipo. Padronize essa mensagem e salve ela como template. Existem várias ferramentas hoje que te ajudam a documentar essas mensagens. A gente já falou sobre uma ferramenta lá no Instagram que se chama Magical. Ela é uma ferramenta de IA que facilita a sua comunicação. Você salva ali templatezinhos e utiliza no dia a dia. E, gente, ajuda muito. Eu sei que parece bobo, mas eu já vi pessoas recrutadoras que ficam escrevendo do zero o tempo inteiro. Então, salvem essas mensagens. Existem ferramentas como o próprio WhatsApp Business que facilitam também. Você pode ir salvando ali os templates. É maravilhoso. Você coloca o comandinho e manda e a sua vida fica
muito mais leve. Então, tire essa carga cognitiva de ficar escrevendo mensagem do zero e padroniza a sua comunicação, que vai facilitar muito. E aí você pode personalizar, não se preocupa, você pode mandar uma mensagem ou outra para um candidato, um feedback personalizado, mas tudo que você puder padronizar que for mais simples, já ajuda demais. E aproveitando que eu falei do médico, eu já vou puxar a próxima dica que tem a ver com isso, que é: utilize a tecnologia a seu favor. Não tem como facilitar a sua vida se você não utiliza ferramentas que te ajudam a isso. Eu já falei aqui de algumas e a gente tem uma série lá no Instagram falando de várias, mas uma coisa que é super importante e que a gente não fala tanto é ATS. Para quem não sabe, ATS é Sistema de Gerenciamento de Candidatos, de todo o processo seletivo. Um bom ATS salva vidas. Gente, essa frase poderia estar emoldurada num quadrinho aqui atrás. Mas sério, se você tem essa proximidade, uma boa escolha de ATS, ela é fundamental para o nosso dia a dia ser leve. Tipo, se você não tem uma funcionalidade básica de algo que você usa muito, né, como sei lá, uma ferramenta de adicionar candidatos, se você tem que ficar fazendo isso manualmente, tudo isso requer muito tempo e desgasta. Então, dê uma pesquisada, existem vários ATS no mercado que atendem a gente de forma super efetiva, mas é isso, essa dica ela é bem básica, eu sei que vocês já utilizam algum ATS por aí, mas olhar com cuidado e conhecer o seu ATS é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas recrutadoras que têm aí ATS bons de mercado, mas que às vezes não utilizam alguma integração, alguma funcionalidade importante. Então, gaste um bom tempo conhecendo o seu ATS, que isso vai facilitar com certeza a sua vida. E se você hoje não tem nenhum gerenciador de candidatos, se você não tem nenhuma ferramenta, você pode criar diversos mecanismos para facilitar a sua vida. Desde um formulário básico no Google para você receber candidaturas, ou uma planilha mesmo que seja muito bem organizada, que tenha automações ali dentro, ou ferramentas gratuitas mesmo, que te ajudem e te apoiem em atividades básicas do seu dia a dia. Não precisa ter um ATS, não precisa ter uma Ferrari para você conseguir ser efetivo no recrutamento. A única coisa que você precisa é conhecer muito bem as suas dores e conseguir automatizar elas o máximo possível para você ser efetivo. Então, essa é a dica. A próxima dica é: invista um bom tempo em detalhar a sua descrição de vaga. Ela vai ser o seu farol para muita coisa. E, gente, se eu pudesse dar só uma dica para as pessoas, é isso: gasta tempo com uma pessoa liderança de vaga ou sozinha mesmo, detalhando a sua descrição de vaga para depois validar. Porque uma boa descrição de vaga, ela vai te facilitar todo o ciclo da vaga. Então, se você acertar aqui, provavelmente você vai acertar aqui, aqui, aqui até o final. Então, invista um bom tempo para você ser mais assertivo. Então, pensa que uma boa descrição de vaga vai te fazer ter uma melhor entrevista, porque você vai saber o que perguntar, você vai ter muita noção de se a pessoa candidata é ou não aderente à sua vaga. Eu imagino que vocês já devam ter passado por isso, de sair de uma entrevista e ficar pensando: gente, eu não faço a mínima ideia se esse candidato é aderente para minha vaga ou não. Tô perdida, tipo, eu não sei nem o que fazer com essa pessoa. Acontece, esse provavelmente é um erro do início da sua vaga, que talvez você não tenha entendido algum requisito ou não tenha realmente ficado claro. Então, investe tempo nisso que vai te ajudar muito. E essa também é mais uma dica que parece simples e talvez todas as dicas desse vídeo vão parecer simples, mas são coisas muito bobinhas e pequenas que eu me pego no meu dia a dia assim parando para pensar, caraca, eu não fiz isso. E é uma coisa básica. Então, às vezes, gente, o básico bem feito é tudo que a gente precisa para nossa vida ser fácil. Como diz o Fogaça, menos é mais. Eu tô com hiperfoco em Masterchef. Me perdoe. A última dica, ela vai parecer um pouco contraintuitiva, mas ela é: documente o que for necessário, o que você puder. Documente tudo, eu diria. Mas não vou dizer isso. Eu sei que é um desafio para a pessoa recrutadora dar conta do básico, quem dirá documentar tudo. Mas, gente, documentem o essencial da vaga de vocês. Porque uma boa documentação vai te salvar carga cognitiva ao longo do processo. Então, se você alinhou hoje uma vaga e você não escreveu insights, pontos importantes que você alinhou da vaga, daqui a um mês essa informação ela pode se perder e prejudicar a sua vida futura. Então, tenha um bom repositório de documentações, e aí pode ser documentações de entrevistas, de alinhamentos de vaga, ou até mesmo coisas que você anotou que fazem sentido para você, do tipo, putz, essa é uma boa prática, algo que eu fiz ali, uma pergunta que eu fiz numa entrevista que super funcionou.
cria um repositório de perguntas chaves para sua entrevista. Isso facilita muito no dia a dia para que você não precise ficar pensando, nossa, o que eu vou perguntar para o candidato? Tá super solto, a gente entrevista 500 candidatos na semana. Então, ter esses materiais, essas coisas documentadas, ajudam muito a ser eficiente. E outra documentação importante que você pode fazer é dos próprios candidatos. Então, tem um repositório onde você acompanha a jornada de alguns candidatos. Por exemplo, você conversou hoje com um candidato para sua vaga de vendas, mas você viu que ele tem muito mais perfil para uma outra vaga, de uma outra estrutura, mas você não quer perder aquele candidato ali. Então, tem um repositório que você vai salvando esses candidatos para pools futuras. Você pode, inclusive, alimentar esse candidato ao longo do tempo com uma mensagem e acompanhar. Mas é muito legal a gente ter esses repositórios para que a gente consiga salvar, senão depois você vai contar com a sua memória daqui a 2 anos para você lembrar, putz, qual que era aquele candidato que eu conversei em outubro do ano passado para aquela vaga, ele seria perfeito agora. E aí você nem sabe onde ele está. Então, utilize essa dica no seu próprio ATS, se você puder, ou na sua planilha, ou num Docs, ou no seu próprio WhatsApp, você pode ir salvando aproveitamento futuro, vendas, por exemplo. E aí, toda vez que você quiser alguém de vendas, você vai lá nos seus contatos e procura vendas. Caraca, lembrei do candidato. Dica de ouro, hein, gente? Todas muito básicas, eu sei. Mas se você fizer pelo menos 10% do que eu falei até aqui, eu tenho certeza que a sua vida será muito mais eficiente e muito mais prática. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês fazem, que técnicas vocês utilizam para tornar a vida de vocês um pouco mais fácil no recrutamento. Eu e a Má, a gente ainda está descobrindo como é que é essa rede YouTube, então cada feedback pra gente é muito importante pra gente ir ajustando a rota. Então comenta aqui embaixo também o que vocês estão achando dos vídeos. Se você ficou até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.